Irmãos queridos, o autor de Hebreus, terminando o capítulo de número 10, os versículos 38 e 39, ele escreve: Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Essa expressão, o justo viverá pela fé, expressa claramente o que é a doutrina da justificação pela fé. Que sem fé em Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, ninguém pode se achegar a Deus. Foi Ele quem, na cruz do Calvário, abriu novo e vivo caminho pelo seu sangue. E agora nós temos acesso à presença de Deus e podemos estar com Ele todos os dias da nossa vida. Isso mostra para mim e para você que não é pelos nossos méritos, não é pelo suor do nosso rosto, não é por aquilo que nós fazemos para acreditar algo na nossa conta para sermos aceitos por Deus. Antes, é aquilo que Ele já fez, é aquilo que Ele já realizou. É a obra que já foi consumada e por isso, quando nós cremos em Jesus, podemos descansar a nossa alma, porque o justo vive pela fé. A primeira coisa que nós precisamos pensar diante desse capítulo, que fala sobre fé repetidas vezes, é qual o estado da nossa fé? Qual a importância que eu e você temos dado para a fé em Deus, na nossa vida, nosso tempo diário, nosso cotidiano? Quais são as crenças bíblicas que estão bem estabelecidas no seu coração? E você não apenas acredita nelas, mas você vive segundo elas. A fé nos norteia. A fé nos guia. A fé é o nosso alimento. A fé nos faz nos achegar ao nosso Deus. E este versículo também é um eco de Abacuque 2:4. Lá o profeta está diante de uma crise por causa da apostasia do povo de Deus, e porque Deus diz que vai suscitar os caldeus para trazer condenação ao povo de Israel. Mas Deus, ele sabe distinguir o justo do ímpio, o trigo do joio. E ele diz: mas o meu justo viverá pela fé. Em Romanos 1,17, o apóstolo Paulo repete isso. Ele diz: de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então nós vimos já esse texto algumas semanas atrás, final do capítulo 10, é a base pela qual o autor de Hebreus vai construir o capítulo 11. A fé que se revela no Evangelho, que é a justiça de Deus em nós, que gera ações correspondentes na vida daqueles que creem. Por isso agora é apresentado esse grande quadro cheio de heróis. Heróis esses que não eram perfeitos, apesar de serem justos, íntegros, e tiveram dando bom testemunho da sua fé, mas homens pecadores como eu e você, necessitados da graça, mas que por causa da fé, viveram de acordo com as promessas de Deus, creram nas promessas de Deus, e a Bíblia diz aqui no capítulo 11, que esses homens, a terra não era digna de tê-los. Hoje nós veremos 3 deles. O primeiro deles, Abel, irmão de Caim, filho de Adão e Eva. O segundo, Enoque, que andou com Deus, e Deus o chamou para si, sem que ele experimentasse a morte. Em terceiro e último lugar, o justo, temente a Deus, chamado Noé. Esses 3 homens formam esse começo que dá base para a continuação. O autor, ele está escrevendo, obviamente, usando a própria cronologia das Escrituras, citando primeiramente os primeiros heróis que vieram antes do dilúvio. E Noé, obviamente, experimentou as duas coisas. Ele mesmo aparelhou uma arca pela fé e a sua família foi salva. Nós vamos ver tudo isso. Mas antes de entrar no capítulo
no versículo 4 ao 7, vamos nos lembrar o que diz do versículo 1 até o 3. Porque neste começo do capítulo, nós temos uma definição de fé. Então o autor, ele faz uma definição não exaustiva, mas resumida, do que significa a verdadeira fé. Veja comigo o versículo 1. Ele diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não veem. Então nós vimos já que a fé envolve esperança. A fé e a esperança são duas irmãs que estão sempre de mão dadas. A fé genuína nos faz olhar para o futuro, para as promessas que Deus já fez em sua palavra, com esperança no nosso coração. Eu e você estamos diante dessa belíssima verdade. Olhamos para trás e vemos tudo aquilo que Deus já fez na história. Deus disse em Gênesis 3,15 que Ele enviaria um descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente e esta lhe feriria o calcanhar. A promessa do Messias. Todos os profetas enfatizaram essa verdade. Moisés também enfatizou, dizendo: o Senhor há de suscitar um profeta semelhante a mim, um guia que apacentará Israel por verdes pastos. E quando Jesus vem, quando Jesus se tabernaculou entre nós, quando o Verbo se fez carne, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, Ele cumpre nele mesmo, na sua pessoa, na sua vida, na sua obra, todas as promessas do Messias do Antigo Testamento. Em outras palavras, Ele é aquele que o povo de Israel esperava. Mas a Bíblia diz que Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que receberam, foram chamados filhos de Deus. E Jesus teve uma vida perfeita, santa, reta, fez sinais, milagres, prodígios, maravilhas. Curou os enfermos, ressuscitou os mortos, deu vista aos cegos, purificou leprosos. Ninguém nunca fez aquilo que este homem fez. Ele é o próprio Deus entre nós, Ele é Emanuel, Ele é o Messias, Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Pai da eternidade. Não há outro como Ele. Ele é o supremo Filho de Deus. E então, Ele faz aquilo que se esperava que o Messias fizesse. Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Ele vai para a cruz, Ele leva sobre Ele mesmo os nossos pecados, castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ali Ele verteu o seu sangue, ali Ele recebeu o cálice da ira de Deus, para que eu e você, através da sua morte, pudéssemos ter vida. A Bíblia diz que ao terceiro dia, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou e Ele está vivo. A Bíblia diz que Ele ascendeu aos céus, se assentou à destra de Deus o Pai, e o sacrifício vitalício, vicário, se perpetuou e está sobre nós. O sangue de Jesus nos lava de todo pecado. Louvado seja Deus. Isso é o Evangelho. E a fé crê nessas coisas. Olha para o passado e se fundamenta nesse grande alicerce da fé. O que Deus prometeu, Deus cumpriu. O que Deus falou que faria, Ele fez. Está consumado. Mas, irmãos queridos, Deus de ontem é o Deus de hoje e será eternamente. A história ainda não acabou. Jesus disse que Ele vai voltar. Ele, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, voltará como leão da tribo de Judá para buscar a sua noiva. Olhamos para o passado com esse sólido fundamento de que Deus cumpre todas as suas promessas. Olhamos para o futuro com a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E você tem essa fé? Você crê em Deus? Você crê que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente? A sua vida está segura. A sua vida pode
descansar, você pode descansar o seu coração. No versículo 2, ele dá a introdução para a galeria da fé. Os antigos obtiveram bom testemunho. E no versículo 3 ele diz que pela fé nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Pela fé olhamos tudo que foi criado na expectativa de que o Deus Criador também é o Deus sustentador de tudo. Ele que dá o dia para nascer, Ele que faz a chuva cair sobre a terra, Ele que governa os céus e a terra pelo poder da sua palavra até os dias de hoje. Esse é o nosso Deus, Deus Todo-Poderoso. Agora o autor de Hebreus, ele vai mostrar como essa fé se materializa na vida de pessoas. A fé não é um salto no escuro, irmãos. A fé não é a crença no vácuo. A fé não é um pulo no inexistente. A fé é a certeza de coisas que você não vê, eu não enxergo, mas nós temos plena convicção de que ela existe. Você quer saber como que o cristianismo pode ser provado como real? Olhe para nós aqui, irmãos. Está aqui a matéria viva, a prova cabal de que a fé opera na vida de pessoas, transforma pessoas. O que seríamos de nós sem a fé em Deus? Como seria a nossa vida ao olhar tudo ao nosso redor, sem entender que foi Deus que nos criou, que nos formou no ventre da nossa mãe, que nos teceu de forma assombrosa e maravilhosa, e nós estamos aqui. E mais, quem nós seríamos se nós não tivéssemos crido em Jesus e no Evangelho? Nós sempre devemos pensar, qual é a sarjeta que nós estaríamos? Qual é o buraco que estaria na nossa alma? Qual é o vazio que nós estaríamos experimentando agora? Mas com a fé, temos certeza de coisas que vão acontecer, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. A galeria da fé vai do versículo 4 até o 40. Possui pelo menos 16 nomes, esses que foram chamados de heróis da fé. E além dos nomes, nós temos os anônimos, que também aparecem. Aqueles que foram cerrados ao meio, aqueles que botaram em fuga exércitos de estrangeiros, aqueles que obtiveram bom testemunho da fé, mas o nome deles permanece anônimo. Porque mais importante é aquilo que Deus fez e não o que os homens fizeram. É Deus operando na vida de pessoas. É Deus, o Deus vivo e verdadeiro. O termo pela fé se repete 22 vezes neste capítulo 11. No começo, como eu já disse, se concentra naqueles que vieram antes do dilúvio, Abel, Enoque e Noé. Depois nos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e José. E depois, na conquista da terra prometida, na época dos juízes e dos reis, a Bíblia aqui diz no capítulo 11 que pela fé as muralhas de Jericó se ruíram. Falando de Josué, apesar do nome dele não aparecer. Mas então aparece uma mulher chamada Raabe e diz sobre a fé dele. Depois aparece Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi e Samuel. Mas hoje nos concentremos em Abel, em Enoque e em Noé. O que esses três homens, esses três personagens têm em comum? Eles tiveram fé, essa fé era genuína, e eles tiveram bom testemunho da sua fé. A Bíblia diz que eles eram homens justos e íntegros, tementes a Deus. Ou seja, a vida da fé é uma vida de obediência. Não existe fé verdadeira sem obediência àquilo que Deus falou. Os três foram obedientes. Os três andaram com Deus. Os três creram nas promessas de Deus. Abel e Enoque têm em comum o fato de que ambos têm uma biografia curta. Pouco se diz a respeito deles no sentido de quantidade de palavras. Mas muito se diz sobre aquilo que eles fizeram. É um resumo da vida deles que grita para todos nós o poder da fé verdadeira. Noé, ele tem uma biografia um pouco mais longa. Lá em Gênesis 6, ele aparece.
A Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter formado o homem, porque era mal todo o desígnio do seu coração. Então ele fala com Noé, ele manda Noé obedecê-lo, Noé faz tudo conforme a vontade de Deus, e lá diz que ele era um homem justo e íntegro. Vamos pensar em Abel, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Você sabe que a Bíblia dá bastante significado aos nomes. Nomes são importantes na Bíblia. O nome Abel significa fôlego, vapor ou transitório. Olha que interessante. De fato, a vida dele foi curta. Nós não sabemos quantos anos exatamente, mas ele foi assassinado pelo seu irmão Caim. Não teve a oportunidade de envelhecer como os demais. A história de Abel está registrada em Gênesis capítulo 4. Lá diz que Eva deu à luz a um filho, o irmão mais velho de Abel, chamado Caim. Ela tinha esperança de que esse seria o descendente que Deus havia prometido que pisaria na cabeça da serpente. Mal ela imaginava que essa promessa demoraria muito mais para se cumprir. Mas então ela dá à luz a outro filho, e esse filho, ela põe o nome, eles põem o nome de Abel. A Bíblia diz que Caim era lavrador e diz que Abel era pastor de ovelhas. Ambos tinham recebido dos pais, ou talvez por eles mesmos, a fé. Tinham ouvido falar de Deus. Conheciam Deus. Você sabe que o Deus Todo-Poderoso andou no jardim com seus pais, visitava-os diariamente. Obviamente que eles receberam as instruções sobre aquilo que Deus se agrada, sobre quem é Deus. Mesmo depois da queda, Deus continuou agindo através da vida deles. O texto de Gênesis nos diz que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Mas o texto continua dizendo: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. E então a reação de Deus é a seguinte, o texto diz: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. A pergunta que você certamente fez agora é: por que Deus se agrada da oferta de um e por que Deus se desagrada da oferta de outro? Então há pelo menos 3 teorias. A primeira teoria foca na oferta em si, na oferta que eles trouxeram. Por quê? Porque Caim trouxe do fruto da terra, enquanto seu irmão Abel trouxe um sacrifício de animal, porque ele era pastor de ovelhas. E você lembra que quando Adão e Eva desobedeceram à voz de Deus, deram ouvidos à voz da serpente, logo depois Deus aparece e pergunta para o homem: onde você está? Aí começa aquele jogo de culpa, o homem põe a culpa na mulher, a mulher põe a culpa na serpente, como algumas casas e casamentos acontecem até hoje. E então, dentro dessa disputa, eles veem que estão nus e sentem vergonha. Então, a Bíblia diz que eles pegam folhas de figueira cozida para cobrir a sua nudez e a sua vergonha. Mas a Bíblia diz que Deus trouxe para eles vestimentas de peles de animais. Ou seja, Deus fez um sacrifício para cobrir a vergonha dos nossos primeiros pais. Um animal foi morto. Sangue foi derramado. E por conta disso, os que defendem que o problema é a oferta em si, falam: Abel trouxe aquilo que ele já sabia ser o correto para se aproximar diante de Deus. Ele já havia entendido que sem derramamento de sangue não há como se aproximar de Deus. Ou seja, ele já cria no evangelho futuro que viria, pela fé. Isso é bem verdade, porque a única forma de expiar pecados na Bíblia é através de sangue
derramado. Isso acontece depois, quando o tabernáculo é construído, e isso se perpetua em Israel até a vinda de Jesus, que foi o sacrifício verdadeiro. Então, os que defendem essa primeira tese de que a oferta era problemática, em vez de trazer um animal sacrificado, ele traz frutos, focam na oferta em si. Talvez Caim poderia ter feito uma troca com seu irmão, comprado um animal e trazido a oferta desta maneira também, por aquilo que ele já havia entendido de que Deus se agradaria. Segunda hipótese, aqueles que focam mais no ofertante do que na oferta em si. João Calvino, ele vai mais por essa linha. Ele diz, o problema de Caim é o problema do coração de Caim. Porque Deus disse para ele, se você proceder bem, não serás aceito? Então, ele diz o seguinte, João Calvino, a Escritura mostra nitidamente porque Deus se agradara do sacrifício de Abel. Eis as palavras que Moisés usa em Gênesis. Atentou-se o Senhor para Abel e para a sua oferta, à luz das quais podemos prontamente concluir que seu sacrifício agradou a Deus em virtude de ele mesmo ser agradável a Deus. De que outra fonte veio o seu agradável caráter, senão do fato de que ele possuía um coração purificado pela fé? Então a ideia é, independente de ser o fruto da terra ou um animal sacrificado, o problema de Caim é o coração, que não estava sinceramente agindo com fé para oferecer ao Senhor. Isso também é uma verdade. Mas a terceira hipótese, que eu creio que é a mais viável, é que as duas coisas são importantes, irmãos. Tanto o ofertante como a oferta. E as duas coisas normalmente são correspondentes. Não há como desassociá-las. Será que um ofertante com um coração maligno pode oferecer uma oferta boa para Deus? Será que Deus olha só para aquilo que é oferecido ou olha para o oferecedor? Normalmente aquilo que é oferecido é correspondente ao coração do adorador. Normalmente nós entregamos aquilo que nós temos. Normalmente se damos a Deus aquilo que nós achamos ser valioso ou não. A história bíblica está cheia desses exemplos. Veja, por exemplo, Ananias e Safira, lá em Atos. Lá diz que eles também venderam uma propriedade e trouxeram, mas retiveram parte do valor, mentiram. E então o apóstolo diz, vocês estão mentindo para o Espírito Santo, e eles morrem. Cai duro os dois. Mas o problema ali, certamente, não é só a oferta, mas é a mentira. É a vontade de ser prestigiado pelos demais que observam o ofertante, irmãos. Agora, o que isso ensina para mim e para você? Que nós ofertamos aquilo que temos no nosso coração. Não adianta você vir aqui domingo e cantar ao Senhor cânticos bíblicos, congregacionais, participar e a sua vida lá fora ser desassociada da verdadeira fé. Você espera mesmo que Deus se agrade de uma oferta manca e coxa desse jeito? Uma vida cheia de corrupção, de maldade, de mentira, de inveja? Aí eu chego no domingo e falo, agora eu vou dar a Deus a minha adoração. Aí Deus olha e fala, verdade, esse fulaninho aí que de segunda a sábado foi assim, agora ele está no domingo aqui. Isso é loucura. Deus sabe exatamente, queridos, quem nós somos. E é verdade que nenhum de nós é perfeito. Mas as obras que nós praticamos, o nosso caráter precisa ter sido purificado pela fé. Deus não exige perfeição. Deus exige sinceridade de coração. Se foi alcançado pela fé, ofereça a Deus aquilo que Ele te proporcionou por meio da fé. Deus não separa essas duas coisas. Quem tem o coração disposto, entregue ao Senhor, caminha com o Senhor e oferta na proporção que ele acha que Deus merece. Não é a quantidade.
Não adianta você falar, então eu vou dar tudo que eu tenho para Deus, vou vender minha casa, vou vender meu carro e vou colocar lá e agora Deus vai me aceitar. Não, Deus não quer isso de você, irmão. Deus quer que você o ame. Deus quer que aquilo que você professa com os seus lábios tenha correspondência ao seu coração. É isso que Deus quer de nós. É por isso que Deus se agradou da oferta de Abel. Veja, ó, ele ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, e pelo qual ele obteve testemunho de ser justo. Deus aprovou a oferta, e por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Veja, irmãos, que Caim nem aparece aqui para ser dito como alguém que foi digno de participar da história. O interesse do autor de Hebreus é Abel. E é verdade, meus irmãos, os ímpios todos serão esquecidos, mas o nosso nome será lembrado no céu. O nosso nome está escrito no livro da vida. E Abel morreu, mas o seu testemunho de fé, hoje, dia 7/7/24, fala com a sua igreja ainda. Esse é o poder da fé. Qual é a oferta que você está oferecendo a Deus? Lucas capítulo 21 nos diz que Jesus estava ali no templo a observar. Eu acho maravilhoso o fato de que Jesus, o Filho de Deus, é uma pessoa observadora. Certo? Até hoje. Ele está aqui observando. Conhece você, conhece a sua história, conhece seu nome, conhece a sua necessidade, conhece o que você precisa e o que você tem a oferecer. E lá diz que os ricos lançavam suas ofertas no gasofilácio. Mas ele viu também uma certa viúva pobre lançar ali 2 moedas. Aí ele disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Ele viu o coração daquela mulher. Agora, meus irmãos queridos, esse versículo deveria golpear o nosso coração. Muitos de nós traz o resto para Deus. Se encharca de bobagem, de entretenimento, a semana inteira. Vem para a igreja atrapalhadamente. Chega aqui tropeçando. Podemos dar mais para Deus, certo? Podemos dar mais e melhor. Ele merece, ele é digno, meus irmãos. Você sabe que Deus não aceitava um animal impuro para ser colocado sobre o altar. Isso seria uma afronta. Davi, quando foi sacrificar num campo de um homem, o homem disse, pode pegar para você, ó rei Davi. Ele disse, não, eu quero comprar. Eu jamais darei para o Senhor algo que não me custe nada. Ah, mas é acordar cedo no domingo. É a melhor coisa que você faz, porque ele custa mesmo. Nós vamos descer o culto para 8 horas da manhã, irmãos. Ele fala, estou aqui. Deus não é digno que você levante cedo, meu irmão. Mártires tendo suas cabeças perdidas. E Deus não é digno de você dar uma oferta digna para Deus, de cantar ao Senhor, de expressar um cântico, de participar da igreja, não só do culto, mas das atividades. Será que temos agradado a Deus com as nossas ofertas? Agora veja, Abel trouxe das primícias, guarda essa palavra, não do resto, não da sobra. Isso vale para dinheiro, isso vale para tempo, isso vale para o seu intelecto, vale para tudo na sua vida. Dê as primícias para Deus, de tudo que você vai fazer. Eu não acredito que Deus vai te desonrar por causa disso, pelo contrário. Honra a quem me honra, diz o Senhor. Se você honra a Deus, Ele vai te honrar. Eu falo isso sem medo. Ah, mas agora virou teologia da prosperidade? Não. Deus honra aqueles que o honram. Você já viu isso na sua vida. Mesmo que você tenha passado por dificuldades, Deus supriu as suas necessidades quando você mais precisou dele. Quando você chegou no quarto escuro, no fundo do poço, não tinha com quem falar, não tinha banco, não tinha isso, não tinha remédio, não tinha solução. Lá Deus falou, eu vou agora agir.
Agora tudo, até hoje, você estava trabalhando dentro do possível, mas agora o impossível vai ser realizado na sua vida. Esse é Deus. Ele precisa, ele deve receber o nosso melhor. Deus procura verdadeiros adoradores. Que linda essa nota de rodapé. Depois de morto, ainda fala. Tem gente que nem viva está falando, irmãos. Mas o homem morreu há milhares de anos atrás, a sua história está aqui. Tão curta, mas tão nobre. Tão maravilhosa, sem mancha. Uma história linda. Eu me lembro da história de David Briner, meus irmãos. O genro de Jonathan Edwards, que não chegou a se casar com a sua filha. Esse homem quis evangelizar e dar sua vida para as missões. Entre os de pele vermelha, os indígenas. E ele foi, meus irmãos, ele foi. Com seu cavalo, floresta dentro. Deus falava com ele. A sua história está escrita no seu diário, ele escreveu o seu diário. Esse homem morreu com 27 anos de idade, meus irmãos. Seu sogro falou, pelo amor de Deus, deixa eu publicar o seu diário. Isso é valiosíssimo. O diário de David Briner. Ele fala, hoje eu passei horas a fio com Deus, em jejum, em oração, em prostração, e Deus me visitou poderosamente. Os indígenas queriam matar ele. Mas quando viram ele chorando e o cavalo dele lá no meio da floresta, eu não sei o que aconteceu, mas deram uma chance para ele. No dia seguinte falaram, pode vir falar desse seu Deus aí que a gente quer ouvir. Morreu de tuberculose. Meu, não importa se vai viver 100, 80, 60 anos. Importa quão você se entregou a Deus. Quão valiosa é a sua vida para Deus. Então, esse é Abel. Abel ofereceu sacrifício. Depois nós temos Enoque, verso 5. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Enoque é o 7º depois de Adão, segundo a cronologia bíblica. A Bíblia diz muito pouco a respeito dele. Diz que ele viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Aí a Bíblia diz, andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Ou seja, ele viveu quantos anos? 365 anos. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. De novo repete, andou Enoque com Deus. E já não era, porque Deus o tomou para si. Essa é a história de Enoque. O primeiro homem da Bíblia a não experimentar a morte. Deus disse para Adão, no dia que dela comerdes, certamente você morrerá. Adão comeu, Eva comeu, e eles morreram. Morreram. Mas agora, pela fé, Enoque andou com Deus, caminhou ao lado de Deus, é isso que dá a entender a expressão hebraica. Andou de mãos dadas em comunhão com Deus, e Deus se agradou dele de tal maneira que disse, vem para cá, meu filho. Você não vai experimentar o túmulo, você não vai experimentar a morte, você não vai experimentar a corrupção, porque eu te amo, Enoque. É isso que está falando. Você me ama tanto que eu quero que você esteja aqui, num degrau mais alto, para que você me veja de uma melhor forma. Eu me lembro no seminário, uma coisa que me marcou muito, meu professor Luiz Fernando, pastor Luiz Fernando. Ele era padre, se converteu, virou um pastor protestante presbiteriano, professor de seminário, poliglota, intelectual, falava, se não me engano, 10 idiomas diferentes. Estudou na Europa. O currículo dele não cabe numa página. Mas um homem piedoso, irmãos. Quando ele orava na sala de manhã, aquilo me sustentava por dias. Eu via que aquele homem saía da presença de Deus para estar naquela sala. E um dia, eu vou indo para o seminário e diz, o professor Luiz Fernando partiu. Dormindo. Teve um infarto fulminante. Então, a primeira coisa que eu pensei, Deus quis esse homem para ele.
Deus viu essa fé. Essa terra não era digna dele, irmãos. Deus amou ele, ele amou a Deus. Deus trouxe ele para si. Assim é a morte na nossa vida, irmãos. Essa grande incógnita, na verdade, é o passaporte para a glória, irmãos. Como diz o Paulo Júnior, é o Uber que nos leva para o céu. É só uma transição. O último rio, o último vale, aonde o corruptível é tomado pelo incorruptível e a verdade da vida começa. É isso. Essa é a nossa fé. Nós vamos estar lá com Jesus. Andou com Deus, foi arrebatado, assim como Elias depois também. Subiu numa carruagem de fogo. Só esses dois homens, irmãos, na Bíblia passaram por isso. Ele agradou a Deus. Veja o verso 5. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, ou seja, antes de Deus pegar ele, para ele, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Você tem agradado a Deus? A fé agrada a Deus. E para exemplificar isso, o versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Esse versículo de número 6, é claro que ele é um resumo de todo o capítulo 11, sim, mas preste atenção que a palavra de fato faz esse anexo pertencer a Enoque, certo? É como se o autor dissesse assim, eu vou explicar a fé de Enoque, porque sem ela não dá para agradar a Deus. Enoque cria que Deus existe. Essa é a primeira base da fé. Crer que Deus existe. A segunda, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O que isso quer dizer? Que Deus recompensa aqueles que buscam a Ele. Pergunta então, qual é a recompensa? Ouro? Prata? Carro novo? Promoção no emprego? Virar CEO na multinacional? Isso tudo é pequeno. Deus é a recompensa. Ele é a recompensa. Buscar-me-eis e me achareis, ele diz, quando me buscardes de todo o vosso coração. Entra no teu quarto em secreto, e o seu pai que te vê em secreto te recompensará. Com o quê? Com ele mesmo. Porque se você ora em público para ser visto pelos homens, a recompensa é que os homens te viram. Mas quem ora a Deus e busca em secreto, a recompensa é o próprio Deus, a presença divina na nossa alma. Isso é a maior necessidade da humanidade. Preencher essa lacuna existencial, que você e eu sabemos muito bem que sem Ele ela existiria ainda. E se ela ainda existe no seu coração, eu quero dizer a você que ela pode ser preenchida agora, hoje, pelo próprio Espírito Santo que habita em nós, que está no nosso meio. Basta você orar e buscar ao Senhor. A Bíblia diz que Enoque também era profeta. Lá no livro de Judas, que só tem um capítulo, versículo 14, diz que ele cria numa revelação futura do Messias, que castigaria os ímpios. Olha o que diz lá. Quanto a estes, falando dos falsos mestres, também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, olha a profecia dele, eis que veio o Senhor em suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiam contra ele. Enoque cria num Deus que é fogo consumidor também. E ele sabia que na sua geração, aqueles ímpios pagãos que estavam desonrando ao Deus vivo e verdadeiro, seria julgado com a vinda de Cristo. Final. E o juízo final. A fé tem a sua recompensa. Toda vez que nós exercitamos a fé, como de Enoque, a gente tem intimidade com Deus. Stuart Olliott diz, comentando esse versículo, que quando ele pensava sobre ele lembrou que ele já foi para a Palestina, e lá você sabe que as mulheres não andam ao lado do seu marido.
5 passos para trás, um pouquinho à direita. É assim que elas vão. Você pode ver na internet. O marido vai na frente e ela vai atrás. No Brasil não é assim, na nossa cultura. Marido e mulher devem andar como? De mão dada. Quer ver a minha mulher brava? É isso, deixar ela para trás. Quem é apressado aí sabe. Por quê? O que isso denota, queridos irmãos? Intimidade, reciprocidade, amor, respeito mútuo, carinho, dedicação. Como andarão 2 juntos, Amós diz, se não estiverem de comum acordo? A ideia aqui, irmãos, é que esse homem andou de mão dada com Deus, ao lado de Deus. A Bíblia diz que Deus é por nós, quem será contra nós? John Knox diz que um homem com Deus já é maioria. Andemos com o Senhor. Para terminar, irmãos, perdoe o horário, Noé, versículo 7, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo tementes a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. A palavra Noé significa descanso. Através da arca veio descanso para a família de Noé, a saber, 8 pessoas que lá entraram. Eu creio, irmãos, na arca de Noé, como eu creio que meu nome é Lucas. Você pode pregar isso aí fora, e muitos podem zombar da sua fé. Ah, você está dizendo que Deus escolheu um homem para fazer um grande barco, uma grande embarcação, e colocar um par de cada animal lá dentro? É isso que eu creio. Você tem alguma prova contrária? Prova aí que não aconteceu. Você que está retrucando a minha fé, então traz a prova de que isso não aconteceu. Aconteceu sim, porque a Bíblia diz que foi assim. A Bíblia diz que Noé obedeceu a Deus em tudo. Ele ouviu a voz de Deus, falando, eu vou destruir esse mundo. Eu vou trazer o dilúvio. E a Bíblia diz que não havia chovido sobre a terra. É tudo novidade, porque a fé é a certeza de coisas que se esperam. A Bíblia diz que Noé achou graça diante do Senhor, que ele era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Que coisa maravilhosa, irmãos. A fé olha para o que Deus vai fazer e se antecede. Deus às vezes não nos dá todos os sinais que virão na nossa caminhada. Deus fala, põe o pé, que depois eu ponho o chão. Deus disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu lhe mostrarei. A fé não é você primeiro fazer para depois acreditar. A fé é você crer antes que aconteça. E assim foi Noé. Condenou o mundo antigo. E olha como termina. Ele se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ele foi salvo, foi justificado. Você sabe que a arca aponta para uma realidade. Eu quero terminar com vocês. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Pedro 3,20. 1 Pedro 1 Pedro, capítulo 3, verso 20. Diz assim, os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Então ele está narrando o relato, dizendo que pessoas não obedeceram à voz de Deus. Mas o que aponta isso? Qual é a realidade? Verso 21. A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir ao céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades, poderes. O batismo
é a nossa entrada na arca. Daqueles que creem. Porque diz aqui, uma boa consciência, não uma fé fingida. Quem crê e estiver dentro da arca, na vinda de Jesus, será salvo. A Bíblia diz que o mundo não vai ser destruído com água, porque Deus fez essa aliança. Mas diz que ela será consumida pelo fogo. Você está pronto? Nós devemos estar, porque estamos protegidos na grande rocha da nossa salvação, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém?